Boa noite, pessoal, tudo jóia? É um prazer estar aqui com vocês em mais um painel do Summit de Educação, uma realização do Mercas, um hub de inovação, junto com seus mantenedores, Hebraica, Fundo Comunitário e CIP. E claro que a gente não pode deixar de agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, o Colégio Renascença, Matific e Lumiar, e também fazer um convite para vocês para visitarem os estandes de exposição que estão ali no nosso site, na plataforma aqui do Summit. Lá vocês vão encontrar a apresentação da Gary School, da Matific e da Lumiar. Então visitem lá os estandes, é muito bacana saber que tem bastante informação relevante para vocês. E a gente chega agora na terceira palestra do quarto dia do Summit, uma palestra muito bacana, e que a gente, na verdade, vai talvez trocar um pouco do assunto do conceito de educação que a gente vem discutindo, né, das lacunas de educação que a gente discutiu, da diversidade, enfim, a gente desde o primeiro dia vem falando muito de novas metodologias de ensino, como a gente deve olhar o futuro da educação, as próprias lacunas, e agora a gente passa, com esse painel e também nos painéis de amanhã, a gente passa a olhar também, né, o setor de educação como, né, um setor onde a gente tem negócios, né, onde a gente fomenta negócios aqui no Hub, então a gente tem startups, a gente tem empresas, e a gente precisa olhar também como é que, né, esse ecossistema tem que funcionar bem a partir de agora. Então, por isso que a gente tem aqui um painel super legal com o Thiago Muniz, né? Thiago Muniz, ele é o Head de Business Growth e Country Manager da Receita Previsível aqui no Brasil, e a gente vai falar aqui sobre metodologias de crescimento exponencial, olhando a metodologia da Receita Previsível. O Thiago, ele é publicitário de formação, ele é empreendedor na área digital e é professor de MBA também, e a palestrante atua em diversas palestras e cursos pelo Brasil todo. Inclusive, é muito, muito bacana, eu tenho a honra, né, de coordenar um dos MBAs em que o Thiago é professor, aliás, professor muito bem ali qualificado, sempre tira nota 10 em todas as avaliações, então é muito legal ter aqui o Thiago comigo, né? O Thiago também é um profissional de vendas e marketing, né, e atua muito bom há um bom tempo, mais de 10 anos em consultoria, em mentorias também, olhando principalmente como as empresas devem gerar vendas em canais digitais, né? E é por isso que ele está aqui, né, para a gente falar um pouco como as empresas devem explorar cada vez mais, né, principalmente durante pós-pandemia, esse boom, né, tá certo, da digitalização. Claro que a gente tem uma série de desafios pela frente, mas as empresas precisam olhar isso sempre com mais carinho, né? E é por isso que a gente vai conversar bastante. Mas antes de passar a bola para o Thiago, afinal de contas ele é a estrela aqui do show, né? Eu só quero fazer uma pequena contextualização para poder introduzir aqui a apresentação do Thiago, né? A gente vem discutindo, como eu falei, né, nesses últimos dias, sobre lacunas, né? A gente viu ali, principalmente na apresentação da Cláudia Costin, uma série de coisas bastante interessantes e até, de certa forma, deixa a gente, né, preocupados, né? Então, por exemplo, 20% dos jovens de 14 a 28 anos não completaram o ensino médio. Quase 40% dos jovens entre 20 e 24 anos fazem parte daquele grupo nem trabalham, nem estudam, né? Agora, né, é muito importante olhar esses gaps, mas ao mesmo tempo é interessante olhar que a gente também, como a própria Cláudia falou lá no primeiro dia, olhar também o meio copo cheio, né? A gente tem avançado em alguns parâmetros de educação, e a gente tem que olhar também um mercado que tem crescido muito, né? Que é o mercado também de matrículas do ensino superior, ensino à distância. Só para vocês terem ideia, né, o ensino à distância do modo EAD, ou principalmente cursos universitários, cresceu mais ou menos 400% nos últimos 2 anos, né? Inclusive saiu, se não me engano, essa semana, uma reportagem no Valor Econômico, olhando as 5 principais instituições que têm capital aberto, né, na Bolsa, né, e eles colocam lá que estão crescendo em receita, certo?
e estão crescendo, né? Se não cresceram em número de alunos no último ano, pelo menos mantiveram a mesma quantidade de alunos de 2019 para 2020, ou seja, não perderam alunos no total, né? Isso nos traz aqui uma reflexão muito interessante. Por um lado, a gente tem gaps, tem lacunas, mas, por outro lado, tem instituições que estão crescendo. E se a gente olhar, talvez, alguns dos porquês que elas estão crescendo, muitas delas porque utilizam, né, a estrutura de ensino EAD, à distância, mas mais do que isso, né, para trazer, para atrair, engajar alunos através de meios digitais, através de canais digitais, né? Então, elas fazem muito bem isso. E é isso que a gente vai olhar nessa palestra, né? O Tiago vai trazer, eu não quero dar spoiler ali para o Tiago, mas ele vai falar muito sobre metodologias, como atrair desde estudantes ou até clientes, né, olhando esse mundo digital. E sempre lembrando que, né, a gente olha aqui o mundo de ensino também como um mundo empresarial, né? Tem que gerar receita, tem custo, tem que atrair cliente, que é o estudante, que é o pai do aluno, né? Ou seja, né, todas essas metodologias são muito válidas para o mundo de ensino, né? Só para a gente fechar aqui o raciocínio, né, e eu queria só chamar a atenção de mais uma coisinha, né? A gente falou aqui, a gente vai falar mais amanhã também, do mundo de edtechs, né? A gente pincelou um pouco as edtechs aqui durante esses dias, né? A gente vai falar mais também de edtechs, mas é interessante olhar, né, o panorama de edtechs, ou seja, as startups na área de educação, né? Hoje são quase 560 edtechs mapeadas no Brasil, né? Isso é um relatório de 2020 lá do distrito, né? Então, só para vocês terem uma ideia, dividido assim, né? Conteúdos educativos, 4% do total, né? O que é conteúdo educativo? Né? Fornecem conteúdos em termos de livros digitais, vídeos. Ensinos específicos, como idiomas, gestão, tecnologia, soft skills, 23%. Plataformas de educação, né, como plataformas para ensino EAD, marketplace, 20%. Edtechs de financiamento, bolsas, etc., bolsa estudantil, 3%. Né? Edtechs que eles chamam de foco no estudante. Né? O que é foco no estudante? Então, dica para passar no vestibular, dica de carreiras, né, são mais ou menos 11%. Né? E aí você tem duas categorias que é onde o Tiago se encaixa bastante também, né? Novas formas de ensino, certo? A gente tem justamente Matific, a própria Lumiar também, né? Gamificação, acessibilidade, e tem ferramentas para as instituições, né? Então, ferramentas de gestão, ferramentas de tecnologia para dentro de sala de aula, tecnologia para fora de sala de aula, que são mais ou menos 17% do total ali das 560 startups. Então, existe um mercado muito grande de edtechs, existem escolas, instituições que precisam, né, atrair e reter alunos, e aí eu passo a bola, então, para o nosso amigo Tiago, que vai falar sobre receita previsível. Então, Tiago, é com você. Boa noite, André. Obrigado primeiro pelas palavras. É um prazer estar aqui no Summit, fazer parte desse evento incrível, dessa iniciativa bem bacana aí do Mercaz. E agradeço também a gentileza aí com as palavras. É uma honra minha ter você como meu coordenador. Então, nada mais que justo aí do que agradecer ao espaço que você também sempre me traz. Pessoal, a gente vai falar aqui um pouco hoje sobre como a gente vai mudar o processo de vendas modernas, né? Como a gente vai começar a pensar em como a gente olha o processo comercial das empresas, das startups, das empresas de educação, e como a gente pode passar a tirar uma foto desse processo e quebrar ele em várias etapas, e aí sim a gente encontrar de fato resultados, encontrar de fato melhorias, encontrar de fato oportunidades de crescimento, mesmo um cenário tão difícil como esse que a gente vive há mais de um ano da pandemia. Quem não conhece o nome Receita Previsível, né, eu vou falar um pouquinho dele durante a palestra, mas minha empresa, ela vem aí, né, ela nasce com a criação desse livro, que foi escrito pelo Aaron Royce há mais ou menos 10 anos atrás. Dando um resumo aqui do que o André falou, basicamente, eu trabalho na área digital há 13 anos,
eu comecei na área de marketing digital, comecei a estudar e me qualificar sobre geração de vendas quando identifiquei um problema. Né? Muitos e muitos leads que eu gerava para as empresas que eu trabalhava, eles não viravam clientes. Então, eram empresas que investiam em marketing, investiam em comunicação, e eu trazia ali um volume de cadastros, né? E-mails e telefones de pessoas, e essas pessoas, no final das contas, não viravam clientes. E ainda, dado o momento da minha carreira, né, com aquele sentimento de síndrome do impostor, gente, será que eu não estou sabendo fazer marketing digital mais? Eu comecei a me aprofundar na metodologia Receita Previsível, comecei a estudar bastante sobre isso, e naturalmente comecei a implementar os negócios que eu trabalhei. Trabalhei muitos anos em agência, foi agência durante muitos anos, trabalhando justamente, ajustando a geração de demanda das empresas, né? Sejam elas na parte de gerar o lead, ou seja, elas transformar esse lead em um processo comercial qualificado. Hoje, né, sou aí o Country Manager da Receita Previsível no Brasil, uma empresa que presta consultorias, treinamentos e mentorias na área de prospecção outbound, ou seja, nós formatamos a sua máquina de vendas e formatamos como você vai trabalhar nesse mercado, tá? E para a gente falar da metodologia Receita Previsível, vou falar de 3 pontos que vão resumir o que a gente vai falar hoje. Processos, pessoas e tecnologias. E como nós aqui na Receita Previsível utilizamos esses 3 pilares para ajudar empresas e startups de vários tamanhos diferentes a, então, criar previsibilidade, mesmo em cenários de incerteza como esse que a gente vive, tá? Então, a ideia é a gente levar vocês hoje do conhecimento do que é um processo de vendas moderno e passar para vocês um pouquinho de todas as etapas que você precisa fazer para implementar esse processo. Ou seja, eu vou dar um spoiler do que vocês encontram aqui no livro, inclusive tem novidade vindo aí, tá? Tem livro novo também, tá? Então, o que a gente vai falar? Sobre esse processo de vendas moderno, né? E aí, para começar a falar desse conteúdo, eu queria perguntar para vocês aí, quem conhece um pouquinho sobre o processo de vendas moderno, já trabalhou com Outbound, por favor, se manifeste aí, traga suas perguntas para a gente. Mas o Aaron, ele coloca numa ilustração bem simples, um mapa que ele diz as etapas que uma empresa passa, que uma startup passa, né? Toda empresa começa nesse ponto A, né? Seja você uma startup de tecnologia, de educação, ou de qualquer segmento, que é a etapa de nascimento e crescimento, em que você vai utilizar sua rede de contatos, indicações de clientes mais próximos para conquistar novos clientes, certo? E em algum determinado momento, você já começa a ter um negócio sustentável, que se paga, que você sabe quantos clientes vão entrar por mês, que você sabe, que consiga identificar ali, né, que se a média de clientes que entraram caiu ou aumentou, e o que você vai fazer para corrigir a sua rota, que é essa etapa verde, né? Que é quando eu tenho um negócio consolidado, que eu tenho números, eu consigo analisar esses números para tomar decisões. Bom, a maioria das empresas, né, muitas delas no Brasil, já que o André trouxe várias estatísticas bacanas aí, muitas delas não passam dessa etapa A porque elas acabam morrendo, né? E poucas empresas que estão naquela etapa C, de fato, aproveitam todo o processo comercial, enxergando ele com várias partes, né? E aí o que acontece? A maior parte do mercado atualmente está nessa etapa B, em que a gente não tem previsibilidade de resultado. O que não é ter previsibilidade de resultado? Você sabe quantas pessoas ou quantas empresas você precisa falar para, de fato, ter uma conversão? Você já testou o jeito de prender o seu produto, o seu serviço, né? E validou se aquele formato de venda realmente é o mais eficaz na tua empresa? Ou se talvez o seu vendedor não desiste de fazer uma venda muito cedo para um cliente, ou se talvez insistir demais possa ser perda de tempo, né? Para isso tudo, tem muito processo por trás, tem muita tecnologia por trás. E por isso a maioria das empresas estão nessa fase B, em que elas estão oscilando o seu faturamento, sua previsibilidade de resultados. A metodologia Receita Previsível veio para isso, para resolver justamente o problema das empresas que estão nessa etapa de processo, ou seja, nessa etapa de problemas aí de prospecção de resultados de clientes. E aí, quando a gente fala disso, eu não posso deixar de falar para vocês sobre o modelo de vendas atual, né? O que é o modelo de vendas atual? Bom, o modelo de vendas atual que a gente vê normalmente no mercado é o vendedor, né? A equipe de vendas, o time de vendas do cliente focado no fechamento, né? Aquele processo de compra em que você acha que você vai falar uma fórmula mágica,
que você vai fazer um deck de apresentação bonito, que você vai fazer ali um pitch quase fantasioso para o cliente e ele vai, de fato, comprar, né? É aquele vendedor que fala muito mais do que escuta, né? Faz muito sentido, acontece muito no mercado isso, né? Aquele vendedor superstar, que ele não quer mexer em CRM, como ele vende bem, ele não precisa preencher CRM, como ele vende bem, ele não precisa ter processo, como ele vende bem, ele faz o que quer na hora que quer, né? E muitas vezes nem vende tanto assim como acha que deveria vender, né? E normalmente são áreas grandes, comerciais, ou áreas pequenas demais, mas que não tem nenhum processo. Então, desde uma startup com 3 pessoas na área de educação até uma multinacional, todas as empresas podem aproveitar uma metodologia de vendas modernas. E muitas vezes, essas empresas têm um modelo muito mais focado em fechar negócios e apresentar suas soluções do que entender a dor e os problemas do cliente, né? Faz sentido isso que eu estou falando? Se pode comentar, comenta um pouquinho aí no chat para a gente entender. Bom, e aí qualquer negócio, né, principalmente aí como a gente sabe que tem um público muito grande aqui de startups de educação, todo negócio ele não pode depender só de uma fonte de uma única fonte de leads, né? Um único canal de aquisição. Então, existem leads que são feitos pela indicação, a confiança. Pega ali os seus primeiros usuários da sua plataforma, pega ali os parceiros, pega ali os amigos, os parentes. Eles vão indicar a sua solução e o seu cliente vai acabar, esse novo cliente vai acabar comprando porque teve uma indicação de alguém da sua família, ou alguém da mesma empresa, algum parceiro de negócio, né? E aí o interessante disso é que é muito bacana, né? Porque eu mal preciso explicar meu produto ou meu serviço, é muito mais fácil eu explicar para quem já vem, né, aculturado no que eu vendo. Né? Esses são os leads que a gente chama na metodologia, que o Aaron chama de lead semente. Nós temos também os leads de inbound marketing, né? Como eu falei, eu já trabalhei muitos anos com inbound marketing, não tenho nada a dizer que performance digital não vai gerar venda para a tua empresa, mas naturalmente, quando o lead inbound ele é como se você jogasse uma rede no mar, em que você joga a rede, você vai trazer peixe, você vai trazer camarão, você vai trazer peixe grande, peixe pequeno, mas, cara, você também vai trazer lixo, né? Você vai trazer latinha, muitas vezes. Você vai trazer coisas que não estão ali no teu foco. Então, são leads que eles são focados em ter uma quantidade necessária para, de fato, você ter suas conversões. Né? E pelo que a gente observa nas empresas no Brasil e no mundo, né, entendendo como que a gente adapta a metodologia em cada país que a gente atua, existem também os leads outbound, né, que são focados com arpão. O que é focar com arpão, Thiago? Bom, se eu preciso escolher os peixes certos que eu vou pescar, eu preciso ter um arpão muito bom, eu preciso ter um pescador muito bom, que lê a maré, vê como que o mar está, para ir lá e saltar ali do barco, da canoa e matar o peixe certo, né? Ou seja, é um processo em que a gente atua pensando em quais tipos de clientes a gente quer trazer para nossa empresa, para nossa startup. O grande problema das empresas no mundo é justamente esse. As empresas não pensam que elas podem atuar em vários nichos, não tem problema nenhum, mas que elas têm que decidir quais são os clientes que elas querem. Se ela não decide os clientes que elas querem, elas trazem qualquer empresa para dentro e não trazem aquele cliente que vai se sentir mais feliz com o produto, com o serviço que você vende, tá? E aí, qual que é o problema, então? Por que a gente criou essa metodologia? Por que o Aaron criou essa metodologia? Como a gente implementa ela, né? Tem algumas características interessantes que eu quero que vocês pensem aí e tragam perguntas, tragam dúvidas, sugestões para a gente, tá? Primeira característica que você precisa rever seu processo de vendas. Tu tem esse vendedor showman, esse vendedor que ele grita, que ele faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, sem processo, sem transmitir conhecimento para ninguém? Cara, então pode ser um problema a sua operação. Você tem até o vendedor bonzinho, que ele sabe que ele tem tarefas administrativas, mas ele meio que se perde entre os clientes que ele precisa contactar, dar atenção para os clientes que chegaram, voltar naquele cara que ele mandou uma proposta 2 semanas atrás. Ou seja, é o cara que faz um monte de coisa, mas não faz nada bem, né? Você tem esse vendedor por aí. E, pior do que tudo, o vendedor, o time comercial como um todo, que não tem CRM. Ou seja, ele vive no caos. Ele não tem ali nenhuma fonte de informação. Então, tudo que uma ferramenta pode dar,
ele não utiliza para gerenciar o funil de vendas dele, né? E esse slide que eu coloco com a imagem do Homer, principalmente porque muitas empresas até têm o CRM, mas não usam direito. Isso a gente vê na prática aqui, prestando consultoria e treinamento para várias empresas, né? E uma outra característica bem interessante, principalmente nesse mundo da tecnologia, uma coisa que eu falo sempre, em qualquer tipo de aula que eu dou, seja de marketing, seja de vendas, é que vendas é repertório, né? E se eu não passo o repertório para o meu time de vendas, ou seja, se eu não ensino as boas práticas e elimino as práticas ruins, se eu não converso frequentemente para entender que talvez uma conversa, um direcionamento pontual pode ser se tornado algo frequente, eu não transmito conhecimento no meu time, né? Então, uma outra característica do processo de vendas tradicional é que ele nunca disponibiliza tempo na semana para treinar o seu time. E, pessoal, ser bem transparente com vocês, aqui na empresa a gente tem 1h30 por semana dedicada para só isso, só transmissão de conhecimento, só acompanhamento de performance do cliente. Em todos os projetos que a gente acompanha, isso faz total diferença para a gente gerar resultados, tá? Então, por que receita previsível? De onde saiu esse termo? Né? Por que o Aaron escreveu lá esse livro, né, há 10 anos atrás? Bom, quando eu vendo algo, né, físico, algo durável, eu vou ter como desafio entender realmente, né, a característica daquele cliente. Ele é um cliente que vai comprar uma picape ou ele é um cliente que vai comprar um carro, né? Mas e quando a gente vai vender software? Né? Lá no início dos anos 2000, a Salesforce tinha um grande desafio. Esse desafio era como que ela explica para as pessoas que as pessoas podem comprar um CRM, que é algo que até então era muito caro, e só a pequena e média empresa pode implementar, né? E isso tudo vai rodar online ou sem muita intervenção técnica, né? Vai ser algo que você vai contratar pelas melhorias que você vai ter, né? Ou seja, você vai ter um software como serviço. Bom, foi difícil pra caramba a Salesforce começar a vender essa ideia lá nos Estados Unidos. Ela era muito conhecida na região em que ela atuava, né? Mas em outros estados americanos ela não era tão conhecida assim. Então, mesmo com alguns bons clientes, foi difícil fazer essa expansão. E nessa época, um carinha, né, chamado Aaron Ross, né, o autor do nosso livro, Receita Previsível, até peço perdão para vocês por estar com a capa antiga aqui, ele trabalhou na Salesforce e ele implementou, então, esse processo comercial em que eu divido minhas etapas em vários pedacinhos e analiso os números de cada pedacinho desses e tomo decisões assertivas com base nesses números. Ou seja, né, eu vou parar de ter um vendedor faz tudo, eu vou parar de ter um processo em que eu não sei direito qual é o cliente que vem, eu vou tentar pescar de arpão e vou afiar o meu arpão até que em um determinado momento eu vou buscar clientes com arpão, com o meu processo outbound, em que eu vou até meu cliente e vou absorver melhor as demandas inbound e também de recomendação, tá? Ao longo dos anos aí o Aaron fez outros lançamentos, ele fez um novo livro que se chama Hipercrescimento, chegou ao Brasil em 2018 e está na sua segunda edição agora aqui no Brasil também, certo? E aí em 2020, ano passado, ele lançou aqui no Brasil, né, o Receita Previsível aí na sua nova edição, né, aí em parceria com a editora Autêntica, certo? E o que é a ideia daqui, né? Ele trouxe conhecimentos práticos de como ele estruturou esse processo comercial para seus clientes e também como ele adaptou isso para várias empresas que ele prestou consultoria ao redor do mundo. Aqui as capas novas, só para vocês conhecerem. E qual que é a mudança de mentalidade que eu vou explicar para vocês agora em diante, tá? Em vez de eu querer ser focado em fechar o tempo todo, em falar mais do que ouvir, eu vou primeiro selecionar dados. No meu LinkedIn, eu posso selecionar as pessoas certas que eu quero trabalhar. No meu Google Maps, no meu Google, entendendo as tecnologias dos sites das empresas e indo lá abordar elas para oferecer o que a minha empresa faz. Olha só que legal que sua startup pode fazer. Ou seja, eu vou criar uma base de dados com dados importantes de empresas que eu quero prospectar. Então, em vez de eu querer pegar todo mundo no mercado, eu vou focar em nichos específicos, né? Ao contrário dessas mensagens chatas que às vezes a gente recebe no LinkedIn, as pessoas chamam de social selling e acaba não sendo porcaria nenhuma, né? É você despertar o interesse desse seu público-alvo, ou seja, você criar mensagens em canais de forma assertiva para começar a impactar esse cliente e trazer esse desejo para esse cliente, né? Nutrir, o que é nutrir? É
manter contato frequentemente com essa empresa, com esse lead, para fazer com que ele preste atenção na tua marca, preste atenção no que você faz e que, de fato, você tenha ali feedback sobre o seu processo, ou seja, você consiga entender quantas vezes você precisa retornar um contato sem ser chato, no intervalo de tempo possível e necessário para você manter o contato com o lead, para então você converter ele em vendas, né? Então, diferente da gente vender um sabonete, vender um perfume, vender um carro, em que as pessoas entendem o que é, e mesmo assim a gente poderia, em alguns segmentos, até precisar de vendas modernas. Quando a gente fala de software, a gente fala de tecnologia, que é o principal tema aqui do Summit, principalmente focando em educação, né, que a gente precisa cada vez mais trazer valor e formatos de plataformas para poder fazer isso, a gente vender de um jeito inteligente, em que a gente escolhe os clientes que a gente vai trabalhar, né? Aqui estão as definições, né, e um disclaimer, né, que o primeiro princípio nunca dependa de uma única fonte de leads. Você não vai ter só leads que vêm do marketing, que são os leads semente, os leads inbound. Você nunca vai ter só os leads outbound, que são os leads em que você gera as listas e vai até essas empresas, e nunca você vai ter só os leads de indicação, certo? E aí, falando um pouquinho sobre o princípio da especialização de vendas, como que vão ser as definições que eu vou depois escrever e explicar para vocês, tá? Eu vou ter um SDR. O que é um SDR? É um cara que vai pré-qualificar uma empresa. É muito melhor a gente descartar cedo um cliente que não é legal para a gente do que a gente continuar perdendo o tempo do cliente e o nosso falando com ele. O SDR ele vai mapear as dores, ele não vai dizer qual produto da sua empresa você vai vender para o cliente, mas ele vai entender quais são as necessidades e se a gente realmente consegue resolver as necessidades daquele cara, né? Daquele cliente. Então, dando um exemplo prático, seu software de educação, né? Você é uma startup de educação que facilita a aprendizagem de conhecimentos gráficos. A empresa que chegou até você não tem esse perfil, ou seja, não é uma empresa que tem como deficiência melhorar a capacidade de elaboração de relatórios gráficos, cara, então você não vai vender para ele. Você vai vender para as pessoas certas no momento certo. Você vai ter o executivo de vendas, que vai ser o cara que vai ser focado em só fechar negócio, ou seja, um cara que é praticamente um consultor de vendas, né? Ele, de fato, é um consultor, ele traz as necessidades, entende como ele traz as oportunidades do produto. E eu vou ter a pessoa de sucesso do cliente, né? Essa pessoa de sucesso com o cliente, ela é uma pessoa que ela vai trazer a análise de como está a satisfação desse cliente com métricas claras, vai indicar como que você pode tomar decisões para melhorar o relacionamento, melhorar o quanto essa empresa gera relevância no mercado, falando bem da sua empresa, e também oportunidades de negócio, né? Você vai enxergar ali quais são os potenciais clientes que você pode, aí sim, gastar mais energia para tentar vender, inclusive, outras soluções da sua empresa também para essas empresas, certo? Então, o que é receita previsível? Pessoas fazendo as coisas certas no lugar certo, sem vendedor estrela, sem vendedor preguiçoso, sem vendedor que não faz, sem vendedor faz tudo. Processos, o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, como eu vou fazer, e ferramentas. Qual CRM eu vou usar para poder tabular os clientes que eu contactei, os prospects que eu contactei, né? Quais ferramentas eu vou utilizar para gerar as minhas listas de prospecção, quais ferramentas eu vou utilizar para mensurar os resultados de quem veio até você, os leads de inbound, certo? É você olhar para esses números e tomar decisões assertivas, como, por exemplo, eu entendo que a cada 40% a 20% das reuniões que o meu time de vendas fizer com um potencial cliente para vender minha solução, eu vou ter no mínimo ali uma taxa de conversão. Eu vou entender que eu vou precisar de 10 pontos de contato para realmente eu conseguir agendar uma reunião com alguém que eu quero falar, né? Não é só um jogo de insistência, é um jogo de insistência direcionada, inteligente e focada. Para aí sim você ter previsibilidade nos resultados, previsibilidade de lucro. Para quem é receita previsível e para quem não é receita previsível? Receita previsível não é para quem não tem, tá? Um produto que a gente precisa explicar para o cliente a sua necessidade. Ela não vai ser para uma empresa que tem um processo de vendas que roda sozinho, né? E que não tem independência de interferência humana, tá? E aí muito se engana, por exemplo, quem pensou em e-commerce.
Eu posso ter, por exemplo, um processo de receita previsível dentro de uma operação de e-commerce, em que pessoas vão manter usuários que abandonaram uma compra e tentam entender por que eles abandonaram a compra fazem uma venda consultiva, não tem problema nenhum. Não é um problema de UX no teu site porque o cliente deixou de fazer isso. É porque existem realmente pessoas que vão também deixar de comprar online e vão abandonar o carrinho, por exemplo. É tudo para tudo aquilo que eu preciso ter uma venda técnica. É para tudo aquilo que eu preciso ter uma venda consultiva. É tudo para aquilo que eu preciso mensurar os meus esforços e trazer resultados. Então, vai ser para startup, vai ser para pequena e média empresa, vai ser para grandes empresas do ramo de software, mas também de outros mercados, tá? Já vi gente implementando receita previsível para varejo automotivo, para ramo imobiliário, para ramo de investimentos, para ramo de educação, principalmente, tá? Então, sim, é super aplicável para a realidade também de vocês, tá? Então, aqui tem um checklist do porquê, né, a gente faz essa escolha, tá? Então, principalmente, um outro ponto aqui é você parar de oscilar, tá, dentro do teu mercado e começar a ter previsibilidade de quando os clientes vão entrar. E um outro ponto legal aqui é o número de clientes potenciais que você precisa. Provavelmente, se você tem uma possível carteira de clientes, né, desculpa, um público que você vai ter de no máximo 1.000 players de mercado, provavelmente vai ser importante você trabalhar com account-based marketing, trabalhar com o marketing focado também ali, apoiando as ações que você vai fazer em outbound, tá? E, principalmente, trabalhar ali com vários nichos. Então, o que são os impactos das vendas modernas? Foco em crescimento, mais produtividade, redução de custos e expansão de receita e previsibilidade. 9 entre 10 pessoas que eu já falei na vida me falam que quando elas querem aumentar o resultado de vendas, elas aumentam o time comercial e aumentam o marketing. O que a metodologia propõe é que você vai conseguir ter um processo que você vai mensurar o tempo todo os esforços e vai poder direcionar para trazer mais resultados, para trazer mais eficiência para o processo. Aqui, eu coloquei aqui, ó, quem quiser pode tirar a foto desse slide, que esse é o processo do que é uma receita previsível, tá? O primeiro passo que eu vou começar é começar identificando o meu nicho, ou seja, quais nichos eu vou focar em um processo de prospecção outbound, ou seja, quais nichos eu vou iniciar no processo de prospecção. Eu vou ter minha definição de ICP. O que é o ICP? Ou PIC em português? Perfil ideal de cliente. Ou seja, quais são as características que eu vou buscar, olhando para quem está dentro da minha base, quais características em outros parceiros externos eu vou procurar para trazer pessoas com o mesmo perfil que esses clientes. Sabe aquela venda que acontece naturalmente? Sabe aquele cara que você tem gosto de vender e gosto de vender para ele depois, de trabalhar com ele depois que você vendeu alguma coisa? É você mapear por que esse cara gosta de você e procurar no mercado outras empresas que sejam iguais a ele, tá? Você vai entrevistar, então, esses clientes para poder conseguir mapear essas informações. Você vai definir as cadências, os pontos de contato, ou seja, eu vou mandar mensagem no WhatsApp, eu vou ligar para a empresa e tentar encontrar um gestor responsável, eu vou falar no LinkedIn, né? Vou determinar como eu executo isso. Eu vou estabelecer as rotinas. E aqui onde mora o problema na hora de implementar a metodologia. O que um pré-vendedor vai fazer, de que forma, com quais ferramentas, qual vai ser o papel do vendedor, qual será o papel do CS, ou seja, qual vai ser o papel de execução desse cara, né? Como que esse cara vai viver aí na rotina, ou seja, você precisa entender a rotina desse vendedor, desse time de venda, desse time de pré-venda, desse time de sucesso do cliente, para você poder fazer uma coisa, que é testar. Cara, nós estamos fazendo um processo em que a gente faz um ponto de contato inicial pelo LinkedIn, depois a gente manda um e-mail, depois a gente tenta uma ligação telefônica. E se a gente abandonar isso e tentar mandar mensagem no LinkedIn, chamar um cara no WhatsApp, mandar 2 áudios no WhatsApp tentando fazer um follow-up de contato depois de 3 dias, e depois eu mandar um e-mail falando, olha, cara, acho que isso não é um momento para você, então vamos encerrar por aqui, ou vamos dar continuidade, vamos fechar o negócio. Pode ser um teste, pode funcionar no mercado, pode funcionar para não funcionar para outro mercado. Então, se eu não tenho o item 1 ao item 3, eu não sei para quem que eu vou falar. Sem o item 4, eu não vou determinar o ritmo do que eu vou falar. Sem o item 5 e o item 6, eu jamais chegaria ao item 7, que é mensurar o meu esforço, validar o que eu não tenho, corrigir aquilo que não trouxe resultado, tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Agora eu vou quebrar esse processo inteiro da metodologia
nos pontos que a gente precisa focar. O nicho, o perfil de cliente, em mapear as dores e soluções que esse cara viu no seu mercado para procurar outras empresas, vai te ajudar a entender, por exemplo, será que eu pego 100 empresas aqui no Google Maps, 100 empresas no LinkedIn, ou 100 empresas que eu vou conseguir o KNAI delas em uma ferramenta de Big Data e vou enriquecer esses dados para começar a ligar para elas e tentar converter. O outro ponto que você vai saber quando você mapeia o perfil com que você quer falar é como você vai lidar com esse cliente. As necessidades de cada tipo de cliente que você tem, mesmo nas mesmas indústrias, podem ser diferentes. Vocês trabalham com tecnologia, com software. Vocês resolvem problemas. A percepção de solução é do seu cliente, não é sua. Então, a solução e o discurso para um perfil de cliente, por exemplo, empresas acima de 50 funcionários que precisam de uma solução de educação, pode ser totalmente diferente do que para uma empresa que precisa de solução de educação que tem menos de 50 funcionários, ou que é de uma indústria A ou de uma indústria B. Então, isso vai te ajudar a se comunicar de forma mais assertiva, tá? Então, como você vai começar? Tá? Você vai partir do princípio que você vai tentar fazer olhar para aquele cliente que deu match com a sua empresa, que ele realmente viu o valor naquilo que você está fazendo. Eu coloquei aqui um checklist como você vai escolher esses melhores clientes, tá? O melhor cliente, ele vê valor exatamente naquilo que você faz. Não vê valor só no relacionamento ou só aquela feature da sua ferramenta que é mais simples. Ele vê valor naquele problema que você resolve e ajuda ele a economizar dinheiro, ou gerar mais dinheiro, ou gerar mais resultados na operação dele, tá? Então, esse checklist é bom porque às vezes a gente cai no viés de achar que a gente oferece a melhor solução para todo mundo. Esquece que a gente precisa encontrar pessoas que estejam um tamanho de mercado acessível, que vejam o valor no que eu vendo e que, de fato, acreditem no meu discurso, tá? Aqui eu trouxe um exemplo bem esdrúxulo, bem tosco, porque eu falo assim, cara, se vocês entenderem esse exemplo, vocês vão entender para qualquer startup de educação, tá? Vamos dizer que eu vendo lubrificante de manutenção de máquinas para empresas diversas. Então, eu vendo para a indústria de carne, indústria de alimentação, indústria de soja, eu vendo para uma série de segmentos, tá? E aí, qual é o meu nicho, então? Para qual tipo de perfil de cliente eu vou gerar listas? Ou seja, eu vou usar uma ferramenta de Big Data para pegar 100 indústrias de carne para poder prospectar, por exemplo. Tá? Qual que é a dor desse cliente? Ele não quer comprar lubrificante. Ele não quer ter parada de manutenção fora de hora. Tá? Ele não quer comprar lubrificante. Né? Mas o gerente de manutenção vai ser o cara que vai falar, compra desse cara aqui porque esse produto vai ajudar a gente a não ter parada não planejada. Né? Qual que é o problema que esse cara vai ter? Quebra de equipamento, né, e de máquinas. Isso que ele quer evitar. Né? Então, qual que é a solução? O meu lubrificante de máquinas, né, que vai te ajudar a você ter menos manutenção, vai conseguir ter previsibilidade no seu processo. Qual que é o resultado? Aumento de produtividade, né, cases e depoimentos, ou seja, eu vou provar para esse cliente por que eu sou bom para ele. Então, percebam, dá para um exemplo super técnico, super esquisito, fica claro que aqui eu consigo, por exemplo, entender o canal que eu vou começar a minha negociação, como eu vou abordar essa indústria de carnes e quais elementos eu vou ter no discurso de vendas para ajudar esse cara a, de fato, vender, tá? Dicas aqui principais também para você definir o seu perfil. Tamanho da empresa, ticket médio, não fica transitando de ticket médio o tempo inteiro, sem ter uma definição clara de onde você vai, né? Quem são as pessoas que estão envolvidas, né? Uma venda B2B é humana, mas ela tem vários personagens envoltos ali. Então, o gerente de marketing, o gerente de TI, o gerente de relacionamento com o cliente, ou jurídico, quais são as pessoas de poder naquela empresa que você precisa também encantar para te ajudarem a vender para aquele perfil de cliente, né? E aqui eu vou dizer os filtros que eu vou usar para qualificar ou não, descartar cedo ou focar em um cliente, né? Aqui, por exemplo, vamos dizer que eu vendo agora um software de educação, né, focado aí para alguns tipos de empresas. Então, o primeiro critério é empresa que seja só nacional. Por quê? Se eu pegar empresa internacional, vai ter um processo de burocratização ali para me contratar. Então, eu vou excluir, multinacional eu não quero. Pode ser meu foco, dependendo do momento da minha empresa, né? Eu quero empresas com no mínimo 200 colaboradores. Por quê? Menos do que 200 não paga o custo que eu tenho para gerar essas assinaturas, né?
E a gente vai focar na região sul, porque ali a gente enxerga que tem mais pessoas, que a gente consegue dar um suporte físico fora do período de pandemia. São os clientes que ali que tem outros cases de clientes também na região sul que também viram valor na nossa negociação, né? E qual que é a dor desse cliente? Dificuldade em automatizar processos de recrutamento, seleção e desenvolvimento educacional dos meus funcionários. Então, se eu chegar com uma empresa que tem 10 funcionários, não vai servir para mim. Se eu chegar com uma empresa que está no Nordeste, não vai servir para mim. Se eu tiver uma empresa que não tem dificuldade para treinar e desenvolver pessoas, cara, não é meu cliente. Mesmo que eu tenha soluções para ela. Não é quem eu vou focar, tá? Por que é importante você pegar essas informações e primeiro perguntar para os seus melhores clientes para depois você ir para campo? Porque você evita suposição. Pessoal, às vezes, mais uma vez, a gente acha o tempo todo. Saia do achismo. Você vai pegar informações que esse cara traz, que demonstram como ele vê valor na sua negociação, e inclusive vai incorporar elas no seu discurso. A melhor forma de você vender, né, é ter repertório, como eu falei. Mas a melhor forma de discursar é escutar o seu cliente e repetir as falas dele, certo? Aqui tem alguns exemplos de pesquisas, alguns exemplos de perguntas que você também pode utilizar, tá? Quase terminando, cadência. O que então é uma cadência? Eu defini quem eu vou trabalhar, eu vou ter ali os canais em que eu vou testar a minha abordagem e as minhas comunicações. Então, basicamente, o que eu vou fazer vai ser me comunicar e mensurar esses esforços de contato. Ou seja, eu vou falar com esses clientes ali, né, sobre... e vou anotar, seja numa planilha Excel, como essa, por exemplo, o mais simples possível que eu posso trazer para vocês, né? Ou no mundo ideal, né, trabalhar ali com o CRM também, tá? E um cuidado que você deve ter é que o WhatsApp, traz conversas assíncronas no seu bate-papo. Então, se o seu cliente for um cara que vai muito pro WhatsApp, toma cuidado, tá? Porque você pode demorar dias, uma conversa que poderia ser por telefone. Onde que eu posso encontrar meus clientes? Tem várias ferramentas, mas em várias redes sociais, no LinkedIn, que é uma rede para negócios, no Google Maps e em outras ferramentas que dão Big Data aí para você gerar essas listas de prospecção. E aí vai entrar no ponto 5 e ponto 6. Eu preciso ter um time que está entendendo o que a gente faz, né? Profissionais que têm uma rotina, que eles tiram tempo para revisar o que eles fizeram, tem na sua rotina os estudos e o melhor disso, usam de forma melhor os seus sistemas e o seu CRM de vendas, tá? E por último aqui eu vou dar um presente para vocês. Para começar a questão, o que eu vou fazer? Eu vou falar com 25 empresas e vou ver se alguma delas me responde e marca uma reunião. Depois eu vou comprar ferramenta, contratar mais gente, estruturar o processo, né? E aí eu vou entender como que eu vou mensurar essas informações e, de fato, qualificar o meu cliente, tá? Então, o que é o ponto final? O que é receita previsível? É um processo em que você vai definir o seu perfil de cliente, vai gerar uma lista dos clientes que você quer atacar, vai decidir as mensagens que você vai ter por telefone, WhatsApp, e-mail, redes sociais, vai mensurar esse trabalho, entendendo se você muda o perfil de cliente que está em laranja ou se você consegue avançar para, de fato, ter novas oportunidades de negócio e negócios fechados. Sendo bem transparente com vocês, pegando todos os nossos benchmarks de mercado, mínimo de 2 a 3 meses para você chegar na fase de conseguir acertar o processo para ter uma boa quantidade de agendas. O ideal é que você revise seu processo entre 6 meses a 12 meses para você, de fato, ver valor na sua máquina de vendas e, de fato, olhar para os seus números e ver quantos clientes eu prospectei, quantas pessoas eu falei, quantas pessoas foram necessárias para eu agendar reuniões, quantas reuniões foram executadas, quantos negócios foram fechados. Tenho esse número, chego no cenário perfeito, que é ter a minha máquina de vendas. O que é ter minha máquina de vendas? Sejam para os leads de marketing ou os leads que eu gerei base e fui buscar, eu vou olhar para os números, tomar decisões para onde eu vou focar, quantas vendas eu vou ter, quanto de receita eu vou gerar nos próximos meses. Beleza? Eu coloquei aqui alguns cases para vocês, tá? A Akia é uma startup, né, que ela teve grandes resultados com a gente. Ela trouxe mais de 3 milhões de reais em receita nos primeiros testes. Teve um aumento de 40% no pipeline de vendas dela.
tá? Então, chegou aí a faturar 120 milhões de reais, e tudo isso aconteceu porque a gente simplesmente aumentou sua taxa de conversão de 2,69% para 9,77% em 6 meses de operação conosco. Ou seja, estou trazendo uma empresa que também era uma startup, que também tinha desafios de explicar o que é a solução dela para o mercado, assim como vocês, e conseguiu implementar, de fato, receita previsível. Beleza? Pessoal, era isso. Sigam a gente nas redes sociais. Conheçam o livro Receita Previsível. Nós vamos abrir uma nova edição agora no próximo mês. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, tá? @Receita Previsível. A gente está passando o processo de mudança de marca, mas estão aí nas redes sociais do mercado os nossos contatos, o meu contato também, Thiago FPM, em todas as redes sociais, certo? E acompanhem aí as novidades que a gente vai trazer do Vale do Silício para vocês. Viu? Obrigado, André. Tá sem som. Sempre, né? Toda live tem alguém falando tá sem som. Tem que ter, né? Não tem que ter, Mas legal, não, foi incrível, interessante, muito interessante ouvir da metodologia, encantadora, na verdade, né? E eu selecionei algumas perguntas, selecionei alguns pontos e algumas perguntas aqui para você, né, também, né? Você falou muito de crescimento para startups, para pequenas e médias empresas, né? Naquela estatística que eu passei de EdTechs, a gente vê muito, né, tem uma tendência muito grande das próprias EdTechs irem muito direto para o consumidor final, né? Tem uma tendência de solução para o consumidor final, né? Eu não estou vendendo para uma instituição de ensino, eu não estou vendendo para uma empresa, mas estou vendendo para o consumidor final. A metodologia funciona da mesma forma? Excelente pergunta, André. Quando a gente fala de venda para o consumidor final, a gente vai ter algumas adaptações, mas desde que a sua venda tenha um processo seja complexo, ou seja, por exemplo, contratar um fundo de investimentos, explicar como que eu uso uma solução sistêmica que precisa de um onboard do cliente, ou seja, o cliente precisa assistir uma demonstração para entender e tangibilizar. A gente já viu casos práticos e que, sim, foi super tranquilo, adaptamos a metodologia. Mas foi o que eu falei, tem vídeo do Aaron falando sobre como usar a receita previsível em imobiliário. Então, dá para a gente adaptar assim. Vai ter algumas mudanças, mas a gente adapta assim. Pô, depois, então, vou até contratar gente aqui no Mercas, né, para atrair startups e empreendedores, enfim, eu acho que vale a pena a gente até pensar em alguma coisa assim. Né? Com certeza, vamos falar aí, vamos falar sobre isso. Legal. Agora, me surgiu uma pergunta aqui bastante interessante também, até provocativa para você, né? Você falou muito da metodologia que, de novo, funciona bem para startups, para empresas. Mas se a gente olhar, talvez, instituições de ensino, né? Eu comentei lá no começo que as instituições de ensino, talvez nível superior, têm aplicado muito disso para atrair estudantes, atrair clientes. Se eu pegar, talvez, ensino básico, né, a forma de engajamento é completamente diferente, né? Porque é o pai que vai conhecer a escola, que vai conhecer a metodologia de ensino, né? A metodologia pedagógica, enfim. A gente viu aqui muito, durante a semana, casos muito interessantes de escolas com metodologias diferentes, né, do tradicional. Enfim, você acha que isso funciona também de alguma forma para atração de estudantes e pais, enfim, para a instituição de ensino, principalmente de ensino básico, vai? Sem dúvida nenhuma. Eu confesso que eu, mesmo antes de ter uma experiência dentro da Receita Previsível, já usei e já adaptei para mercados de educação, justamente por entender que existe a necessidade, muitas vezes, de você retornar o contato, porque é uma dor. Contratar a educação é uma dor, né? Você tem todo um vínculo ali que você vai firmar de médio e longo prazo. Então, eu, particularmente, já trabalhei com instituições de ensino, que a gente usou a metodologia, e falando especialmente do ensino infantil, faz todo sentido. Você vai precisar, principalmente em um processo como esse, entender como que você, nos canais certos, você procura esses possíveis clientes, né, e engaja eles para depois você começar a vender, né? Quando a gente fala de geração de processo outbound, as pessoas têm muito na cabeça aquela mentalidade que eu vou pegar uma lista telefônica e vou ficar ligando de um em um para as pessoas. Pelo contrário, o que a gente prega aqui é como que você vai se tornar atraente para esse possível cliente. Vou dar um exemplo. Se eu sou um pai engajado,
e uma escola, um profissional, né, me envia ali, né, pelas redes sociais ou por algum canal um estudo sobre quais são as maiores deficiências para identificar com uma criança, por exemplo, ela é autista até os 2 anos, isso me agrega valor. E isso começa a criar um contato, e a partir daí, não significa que eu vou usar simplesmente números e vou jogar lá e vamos vender, mas estreita um contato e fala, olha, eu acho interessante isso aqui, porque eu vejo que você tem uma criança, você tem um filho pequeno, sem vamos dizer assim, né, sem espionar o perfil da pessoa. Sendo bem sincero, eu trabalho numa escola, que você tem um filho pequeno, cara, a gente fez esse material super legal, tá aqui um vídeo de uma psicóloga e tal. E o que você acha? Você acha que faz sentido bater um papo com a gente? Cara, a gente ajuda justamente a resolver esse problema. Então, totalmente diferente eu falar, vem contratar, olha a minha ferramenta, né? Então, esse tipo de insight que a gente ajuda a gerar. Legal. E era justamente, acho que você já até respondeu parte da minha pergunta, né? Quando você fala assim, qual a melhor metodologia, né? Que é o semente inbound ou outbound, né? Acho que o melhor é ter todos. Ter todos, né? Vamos ter todos. É claro que, por exemplo, em alguns mercados como esse que você falou que eu achei super legal, a gente tem uma demanda que muitas vezes o consumidor ele não vai pesquisar no Google para ser engajado por uma solução. Principalmente a gente está falando de empresas inovadoras, startups, que elas criam mudanças de paradigma. Se eu estou mudando o paradigma de como a gente consome algum produto, essa pessoa não procura no Google, essa pessoa não está preparada para entender, talvez, ali nas redes sociais. Mas sim, a gente pode usar os canais de marketing digital, marketing tradicional. Sim. Eu posso ter o outbound e posso ter um programa de referência, né? Os 3 juntos funcionam mais do que só um. Legal. É claro que tem um jogo aí do seguinte, dependendo de cada caso, você vai dar mais foco ou mais energia inicialmente em uma dessas frentes, para eventualmente você gerar receita e começar com as outras também. Legal. Né? E a gente sabe que talvez o ciclo de vendas talvez de plataformas e ferramentas de edtechs talvez seja bastante longo, né? E a metodologia funciona mesmo assim, para ciclos curtos, ciclos longos de venda? Com certeza, principalmente para apoiar em vendas mais complexas. Então, se você tem um processo decisório mais longo, aí que vai ser importante aquele ponto que eu falei das cadências, né? Se o cara tem um processo de decisão longo, ele também tem um processo longo de te entender. Então, primeiro eu vou entender quantas vezes eu tento um contato para converter, e depois eu também vou entender de quanto em quanto tempo eu gero valor para, de fato, me manter presente ali na realidade daquele cliente, sem se virar um vendedor chato e também sem cair no esquecimento. E em termos de estrutura, né? Estou pensando aqui em termos de estrutura. Para uma startup, toda startup tem sempre o problema de recursos, né? Exige muito recurso para uma startup? O ideal é que você comece com pelo menos uma pessoa dedicada, pelo menos para pré-qualificação, seja em meio período ou período total. Esse eu acho que é o principal indicador. Você pode começar esse processo todo que eu passei aqui do zero, sem gastar nenhum real. A partir do momento em que você validou ali, 25 empresas, conseguiu agendar uma reunião, conseguir vender, eu preciso de escala, então eu vou precisar de volume de dados. Envolve aumentar pessoas e aumentar também em termos de ferramentas. Aí vem a tecnologia para gerar essa base de prospecção para você automatizar algumas coisas também. E se você olhar do lado da instituição de ensino, né? Como é que a estrutura que ela deveria ter? Porque normalmente as instituições de ensino mais clássicas, mais tradicionais, ela tem uma estrutura própria, né? Que é normalmente a coordenadora, a diretora que vai fazer entrevista com o pai, etc, etc. Como é que você vê isso se eu fosse aplicar para uma escola hoje? Principalmente, eu teria ali o trabalho de ter uma pessoa que ela vai mapear dores nesse segmento. Por quê? Esse pré-vendedor, ele não precisa, ele sabe que ele vai contratar ele vai trazer uma pessoa que vai trazer o aluno para uma faixa etária, para um tipo de curso ali dentro da escola. Mas quando você começa a mapear as dores, qual que é a necessidade que essa pessoa pensa, quais são os substitutos, outras ideias que ele tem para solucionar aquele problema, ou seja, você dá tempo para conversar com o tempo que se tem. Aí você traz aí um relatório de pré-vendas mais denso para, então, essa coordenadora, essa diretora, só ir fazer a fechamento da venda. Então, trazer aspectos específicos de algo que é mais genérico. Então, esse seria o principal diferencial. Legal.
É muito interessante, porque você sabe que talvez a maior dor de qualquer startup é, né, o processo de vendas, na verdade, de tração, né? A partir do momento, sei lá, a startup passou pela prova de conceito, né, tem um certo capital, etc., a atração é fundamental. E a atração tem a ver com máquina de vendas, né? Então, acho que faz muito sentido a metodologia. E outra coisa legal disso é justamente também olhar para a sua carteira de clientes, que é o último passo que a gente dá aqui nos nossos processos, que é o sucesso do cliente. Então, quando eu olho para os indicadores do porquê que esse cara, eu consigo prever porquê que esse cara vai sair da minha startup, eu consigo prever quais outras necessidades esse cara tem que eu posso fazer um upsell dele, né? Eu posso vender outros produtos e, inclusive, usar as dores dele para desenvolver novos produtos para a minha empresa. Isso é um outro insight bem legal também. A gente vê que funciona muito para startup quando adapta a metodologia a receita previsível. Não, você está falando isso e me ocorreu aqui na terça-feira, se não me engano, a gente teve um painel com uma das escolas, né, da Alicerce, né, e eles disseram que eles medem o NPS do aluno, né. Então, acho que você consegue até fazer, né, um NPS até simulado aqui, se você usasse a metodologia versus não usar, né. Exatamente, porque até é um ponto legal, porque a gente consegue determinar que pontos são importantes para você estabelecer uma escala de saúde do cliente. Então, quais são os indicadores? O aluno está se desenvolvendo bem, né? Ele está consumindo aquela informação, ele está pagando em dia, ele participa de projetos extracurriculares, por exemplo. Tem uma série de indicadores que mostram ali que aquela pessoa está engajada ou não, porque acaba que o cliente final, né, nosso, como você falou, não é o cara que paga a conta muitas vezes. Então, você consegue identificar e trazer essas soluções. Então, antecipar com o pai e com a mãe um problema que viria a acontecer futuramente. Legal, né? A gente está quase chegando ao final aqui. Eu queria, na verdade, fazer uma provocação para você, né? Você que é professor também, professor de MBA, etc. Quais as lacunas que você vê, né, na educação, principalmente dessa faixa, né, de cursos de MBA, que, na verdade, talvez vem lá do ensino básico, né? Como é que você vê essas lacunas? Olha, André, até por a gente até, né, se trabalhar junto aí, eu vejo muitas realidades diferentes no mercado acadêmico e, particularmente, eu dou aula, né, pessoal, no meio acadêmico tradicional, nos MBAs, trabalho em cursos livres. Ontem eu terminei um curso com uma câmara dirigente de lojistas, então eu dei aula para padeiro, né, e também com um jovem. Então, eu gosto de transitar, eu tenho prazer em dar aula para o cara que é totalmente ignorante, que não sabe marketing digital, e para o diretor e CEO de empresa que quer ver a visão estratégica do que vai ser tecnologia daqui a 50 anos. Sou maluco, gosto de estudar, é a minha vibe aí. E uma coisa que eu tenho percebido muito, André, nessa lacuna do mercado de MBA, é que existem duas expectativas que não se cruzam com o resultado final. Quando você olha para um aluno de MBA, ele tem a expectativa de que ele não vai ver o que está na primeira página do Google. Então, até em certo ponto, até concordo. Eu não posso trazer um conteúdo para ele que seja algo que ele consiga ver sozinho. Só que ele esquece também, do outro lado, que não é só você trazer algo diferente, né? Mas também você entender que o conhecimento, ninguém pode engajar uma pessoa a aprender, a gente pode estimular, né? A gente engaja com fatores externos, mas a decisão é da pessoa. E muitas vezes o que eu percebo, né, transitando nesses mercados de MBA como um todo, é que muitas vezes o aluno esquece qual que é o papel dele naquilo ali. Ele não entende que você ler materiais, você ver um professor falando, não vai prender aquele conhecimento na sua cabeça. Então, enquanto a gente pensa aqui e chora aqui do nosso lado, pensando em checklist, simulação de caso, estudo de caso, por que deu errado, né? Eu gosto muito de falar, gente, eu aprendo muito mais com case de fracasso do que com case de sucesso. Você não quer derrubar um avião, você vai pilotar um avião, você vai derrubar um avião, você vai pegar o relatório de todos os acidentes que tiveram com aquele modelo, vai analisar aquilo ali. Um grande amigo já me falou isso uma vez, ele foi piloto de avião. Eu lia todos os relatórios que ele era piloto de avião, Thiago, para ver como que a galera morreu para não morrer também. Então, falta essa necessidade, falta esse sabor no brasileiro de entender que ele pode aprender fazendo, ou seja, fazendo junto com o professor, que ele pode aprender visualizando as situações
Então, assim, uma coisa muito triste que eu percebo é que cada vez mais as matérias técnicas não são sobre as técnicas que a gente quer lecionar, e sim sobre análise de dados básica, matemática básica. Uhum. Quando eu vou para matérias estratégicas, falta uma organização, uma organização e pensamento crítico para criar processos mentais. Então, muitas vezes eu vejo, inclusive, sendo bem sincero, que uma aula de MBA flui muito mais eu fazendo um mapa mental na hora com o aluno do que apresentando slide, porque o cara não consegue ter o momento do explanação, execução, incentivo, choque, ter força para pensar. Porque acaba fluindo porque o conhecimento está muito desestruturado. Isso porque a gente tem aí vários concorrentes substitutos. A gente tem gente falando no YouTube 1 hora, às vezes, para ensinar um conceito que eu e você a gente ensinaria em 15 minutos, né? E aí o cara acha que aquilo ali, que você colocar um monte de nome bonito e um monte de coisa, é a solução do negócio. Então, eu acho que está faltando muito no Brasil essa... E aí eu trago uma outra provocação, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas que são responsáveis por recrutar e selecionar profissionais não têm o repertório para entender quais são as características daquelas pessoas que eles precisam contratar, e contratam pessoas que só lavraram currículo, só foram lá e carimbaram um logo de um MBA, de uma marca muito grande, para poder conquistar uma vaga de emprego. Então, é um sistema todo que eu vejo muito em colapso por isso. De um lado, a gente está tentando fazer, do outro lado, tem gente que está muito engajada, realmente, mas tem muita gente que não está nem aí, e do outro lado, tem pessoas que não estão entendendo muito bem como absorver essas pessoas. E aí abre espaço para micro certificação, abre espaço para outros pensamentos, porque talvez, se você picota em coisas menores, você começa a ter critérios pontuais para você validar aquele conhecimento. Então acaba que eu acho que é isso. Acho que falta um pouco de arroz com feijão na vida real, entendeu? Putz, muito bacana. Na verdade, é música para os ouvidos, porque a gente vem conversando aqui nesses últimos dias aqui exatamente esses pontos que você colocou. E o Summit Educação ele foi pensado justamente para a gente refletir sobre esses pontos, né? Tanto do ponto de vista de metodologia de ensino, do ponto de vista de como é que as edtechs, né, podem apoiar, né, a melhor educação, como é que a educação pode apoiar o empreendedorismo, enfim, é um pouco do que é o Summit, né? Então eu queria, na verdade, te agradecer mais uma vez, né? O Thiago foi muito bom, né? Muito legal ouvir sobre a metodologia de receita previsível que pode ser usada para startups, para o mundo de educação, principalmente, né? Enfim, né? Fica aí uma dica para todo mundo que está nos assistindo aí também. E eu só queria... Legal. E eu só queria, antes de fechar, dar um recadinho também, né? Amanhã, no nosso Summit, nosso último dia de Summit, né, a gente começa às 8 horas com um painel super legal, o Teaching the Teacher, né, ou seja, educação para educadores, que é um pouco do que o próprio Thiago colocou aqui, né? Vamos preparar melhor os professores, tem metodologia, tem startup que vai estar lá também, né, Elect, Arquivo vai estar lá. Às 2 horas, né, que talvez seja um pouquinho de complementar a esse nosso painel aqui, a gente vai ter os caminhos do investimento da ideia à série A, muito focada aí para as próprias startups, né, com Flávio Pripas, da Redpoint, e com a Maria Rita, da Anjos do Brasil. Às 3 da tarde, né, uma outra palestra super bacana sobre a jornada digital do estudante, né, do interesse ao diploma digital, que tem muito a ver com o próprio, né, que você começou, das microaulas, né, da microformação também, com Marcelo Cosentino, da TOTUS, e com Arthur Bezerra, né, da Eduxi, também professor de MBA. E às 6 horas, o Ariel, né, o nosso head de Mercas aqui, do Mercas, encerra aqui o nosso Summit com uma palestra assim, para a gente fechar essas reflexões, né? Educação informal na juventude, na construção do amanhã, né? Para pegar tudo isso aqui e pensar como é que a gente vai melhorar a educação, né, daqui para frente, com a Hazel, da CIP, né? E com o Mark Tawil, né, um jornalista aí, top voice no LinkedIn, enfim. Amanhã, como último dia, está bastante recheado aí de coisas legais aí para a gente fechar esse Summit de Educação com boas reflexões. Então é isso, Thiago, mais uma vez, muito obrigado, né? E agradeço aí o seu bate-papo.
Obrigado você, André. Obrigado, pessoal do Mercado. E é isso, né? Vamos se adaptar também para entender como que a gente atende essa nova realidade, viu, galera? Esse desabafo aqui também tem muito essa pegada, de a gente entender como que a gente se adequa para a gente entender como que a gente faz a diferença para essas pessoas. Espero ter contribuído aí. Se vocês quiserem saber mais sobre a receita previsível, a gente está à disposição. E vamos vender, vamos gerar resultado, vamos gerar transformação com a educação. Um grande abraço. Maravilha. Obrigado. Presidente do Fundo Comunitário e junto com o presidente da CIP, com o presidente da Hebraica, a gente teve a visão de criar um lugar que a gente pudesse ajudar o jovem a empreender. O Mercas tem a missão de fomentar negócios. Como hub, o nosso trabalho é o de juntar as partes, auxiliando o empreendedor, do iniciante ao mais experiente, trazendo o investidor, que busca as melhores oportunidades de investimento em inovação, o mentor, que faz a interface com os empreendedores, trazendo sua experiência e conhecimento, o ambiente regulatório e o mercado de trabalho, que tornam tudo isso possível. Nós somos absolutamente comprometidos com a nossa missão. E é através de um evento como esse, que envolve inúmeros profissionais e junta educadores da rede pública, privada, da educação básica, universitária, startups e fornecedores, que vemos esse trabalho se realizar. Se você quer saber como o Mercas pode ajudar você ou sua empresa a se transformar através da inovação, junte-se a nós. Faça parte dessa rede de profissionais vibrantes que se ajuda e cresce a cada dia. Venha para o Mercas. Ações como essa do Mercas são muito importantes para juntar essas pessoas no mercado, juntar a inteligência, juntar todas as idades, juntar todo o repertório, para a gente poder acelerar negócios e ao mesmo tempo dar valor a outros negócios.